Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando dos seus familiares, para que em breve a gente possa se reencontrar. Bem, a gente resolveu fazer um resumo das nossas formações de currículo do ensino fundamental, porque a gente sabe que muitos professores, alguns professores na verdade, né, não puderam participar ou das formações ou de parte delas. Então, algumas dúvidas ainda continuam, né? E aí entram em contato com a gente, querendo saber, né? Tirando dúvidas, e a gente resolveu montar esse material, né? Para fazer um resgate, né? Do que a gente fez nessas formações e também propor algumas atividades. Então, por isso, currículo de matemática do ensino fundamental e dicas de atividades para esse momento. O que a gente viu nas formações de currículo, né? A gente vai fazer essa retomada e aí a gente sabe que a gente está num momento bem difícil, né? Um momento diferenciado. Então, mesmo que alguns professores estejam fazendo um ótimo trabalho, né? Nesse novo formato, né? De acompanhar os meninos à distância, é interessante que a gente proponha também algumas atividades que não gere tanta angústia nos familiares, né? Que os meninos também não se sintam tão sobrecarregados em atividades escritas. E aí, por isso também a importância desse material. Bem, só para lembrar, o material do currículo do ensino fundamental, né, como foi colocado desde a primeira formação, desde a sua implementação, ele está disponível no site da secretaria, então tá aí a página, né, da secretaria, o link do currículo de Pernambuco está bem na página, na primeira página, então bem acessível, né? Eu coloquei aí uma setinha vermelha destacando, então vocês têm acesso a esse material facilmente. Quando clicarem naquele link do currículo, vocês vão ter acesso a todos os documentos, que são 3, né? A gente vai ver a seguir. É o currículo de Pernambuco por área, então a gente tem todas as áreas aí, então tem matemática, né, que está a setinha vermelha apontando, e no final nós temos o organizador por bimestre, que é esse documento que vocês estão tão angustiados, esperando, né, porque é ele que me permite alimentar o CIEP. Então, como ele traz todos os conteúdos por bimestre, né, a partir dele que eu vou alimentar o meu CIEP. Não está pronto, porém, a gente tem a informação de que já foi validado, né, já está na estrutura correta, então eles estão nos ajustes finais. Assim que a gente tiver a informação que está atualizado, a gente repassa para vocês, tá bom? Então não se preocupem. Bem, são esses os 3 documentos, né, que falei. Então, tá aí o currículo de Pernambuco, né, que traz toda a discussão das concepções de ensino, né, a avaliação, traz a organização dos currículos, não por bimestre, né, mas traz por ano, tudo separadinho. E é interessante que esse documento ele está organizado do ensino fundamental dos anos iniciais e dos anos finais, porque também proporciona, né, nós que pegamos o menino lá no ensino fundamental 2, a gente consegue identificar o que ele deveria ter visto no ensino fundamental 1. Então é interessante estar tudo num documento só, porque me possibilita ter essa visão, né? O que ele já viu ou deveria ter visto no ensino fundamental 1. Né, o organizador curricular, como a gente falou, e as orientações metodológicas, que são algumas propostas de atividades que vocês podem até achar que não está de acordo com a realidade de vocês, mas nada que não possa ser feito uma adaptação, né, uma reformulação da questão, tá bom? Então dá para se aproveitar. Bem, as nossas unidades temáticas, que antes eram chamadas de eixos, né, e agora são unidades temáticas, estão organizadas nesse formato, a gente já viu isso, né? Então é a álgebra, a geometria, grandezas e medidas, estatística e probabilidade e números. Então a gente tem uma nova organização e por isso uma nova organização de currículo também. Né? Então, não tem como o nosso currículo, ele, quando for para o organizador curricular, né, a organização por bimestre, ela ser parcial, porque algumas pessoas perguntaram isso. E como é que é? A mudança vai ser total ou ela vai ser parcial? Não tem como ser parcial, né? Porque nós tivemos várias mudanças, não de retirada de assuntos,
mas de reorganização deles, ora por bimestre, ora por ano, né? Então é importante que vocês vejam direitinho, né? Como que ficou esse novo documento, ó, que antes era esse azulzinho, né? Que a professora carregava até debaixo do braço, assim, né? Sabia de cor, né? Da primeira página à última, né? De tanto que lida com isso para alimentar o CIEP. Então, esse documento já saiu, né? E esse ano nós temos esse novo organizador curricular, tá bom? Então, analise direitinho, nós já fizemos esse trabalho, né? Então, vou até passar aqui, ó. Nós já fizemos esse trabalho nas formações, esse aqui é um trabalho de vocês que foi bem interessante, né? Por grupo, a gente fez uma análise, né? Separamos por ano e fizemos uma apresentação das principais mudanças que a gente identificou. Claro que não foi nada minucioso devido ao tempo, mas nós já conseguimos ter uma primeira visão do que tinha mudado, né? Do que tinha acontecido, quais eram as principais mudanças. Então, nós já fizemos esse primeiro trabalho de identificação, tá aí, né? Fizemos por ano, então lá estava sexta e sétima, aqui tem oitavo e nono. Claro que não estão todas as unidades temáticas aqui, né? Mas só para se ter uma ideia, né? Um resgate da memória, né? De que a gente fez esse trabalho. Tá? E aí algumas mudanças, né? Que o documento traz, bem interessantes, que é, por exemplo, a questão da perspectiva do letramento matemático. A gente fala tanto, né, do menino não saber ler a matemática, algumas pessoas culpam o não interpretar na língua portuguesa, mas a gente percebe que o problema é um pouco maior, né, um pouco mais específico, né, tá na questão da linguagem matemática mesmo, né, a questão da investigação, e aí o documento traz que essa ideia da investigação e da modelagem, ela privilegia, né, esse desenvolver do letramento matemático, a questão do foco nas resoluções de problema continuam, que já era do documento anterior, né? O diálogo entre os diversos campos da matemática, né, e as demais áreas de conhecimento, então a gente continua, né, nessa busca da interdisciplinaridade. Um enfoque no estudo de álgebra desde os anos iniciais, isso é muito interessante, que parecia algo muito novo quando a criança chegava no ensino fundamental 2, parece que nunca tinha visto álgebra e tinha visto, só que não de uma maneira formal, né? Então, a gente tem isso agora formalizado. A ênfase na utilização das tecnologias digitais, e a gente está sendo obrigado, né, a correr atrás disso nesse momento, né? Então, muitos professores aí no Google Classroom, né, procurando ferramentas que ajudem, né, nessa proposta do ensino não presencial. Então, ênfase no desenvolvimento do pensamento computacional, né, também para a ideia de resolução de problemas, e a questão da abordagem espiralada, né, a gente percebe que é uma ida e volta, né, quando eu abordo esses conteúdos. Bem, aí a ideia desse resgate, né, das nossas formações, na verdade, é relembrar um pouquinho do que a gente propôs nas formações. Por exemplo, criar cruzadinhas e caça-palavras que envolvam os assuntos das aulas apresentadas no EducaPE, que vocês estão acompanhando, né, e aí com que intuito, né, de explorar essa linguagem matemática por meio da escrita. Então, veja aí que existe uma proposta, né, de trabalhar a potenciação, mas ele vai buscar aí no caça-palavras esse resultado escrito, né? E você pode até também trocar essas operações aí que estão da letra A até a letra I, pode também trocar uma das operações que estão na escrita numérica por uma linguagem também natural, pela linguagem natural. Podem fazer essa troca, podem intercalar aí, né? Número e letra. E aí, mas não mexer, por exemplo, no caça-palavras. Tá bom? É uma ideia, né? E propor cruzadinha, por exemplo, se é uma cruzadinha de multiplicação, mas eu posso pegar essa cruzadinha de multiplicação e dificultar ela um pouco mais, né? Trazendo, por exemplo, a ideia da potenciação, da radiciação, e aí eu coloco uma atividade que estava mais simples, com uma certa dificuldade para contemplar a minha realidade, o que eu quero trabalhar com os meus estudantes, né? Posso alterar também para outras operações, se eu quero diversificar mais, eu também posso diversificar.
Então, são algumas ideias, tá? Propor algumas atividades de jogos, né? E aí nós temos os jogos digitais, existe esse site aí que eu sei que muitos de vocês conhecem, né? Que é o Racha Cuca. Eu adoro essa atividade da calculadora quebrada, que ela explora de uma maneira bem lúdica e desafiadora, né? A questão das 4 operações, que é uma das nossas maiores reclamações, né? Que os meninos não sabem tabuada. E aí seria uma proposta, né? Deles brincarem um pouquinho de matemática e trabalhar a tabuada, né? Tem também o Smart Kids, que é um outro site, que também tem esse jogo aí da multiplicação, né? E aí eles podem também brincar online. Propor alguns vídeos, né, no formato de desenho, de animação, então para fugir um pouco daquele formato de alguém explicando, de uma aula, né, que o professor explica, ele escuta, entende, anota as dúvidas, tira as dúvidas, né? Então você tem um vídeo diferenciado, nesse caso é uma animaçãozinha explicando sobre fração, né, envolvendo a pizza, e aí quem sabe, né, ele consegue entender algo que ele não tinha entendido numa explicação mais formal, e propor alguns vídeos, né, no formato de episódios. Eu encontrei esse, eu gosto muito desse, que é o Quintal da Cultura, né, que é uma aula bem desengonçada, né, bem desastrada, que eles são meio desastrados, sobre porcentagem. E é bem interessante porque eles trabalham a questão da linguagem, falando ela, supondo algumas situações e desenhando também. Então, eles trazem também essa questão do visual, né? Como que eles identificam a porcentagem no desenho, né? E aí é bem interessante. Claro que a gente não vai atingir todos os estudantes, pode ter estudante que vai chamar bobagem, que não vai gostar, mas pode ter aqueles que gostem, né? Eu levei uma vez um desse do Quintal da Cultura, e alguns estudantes que eu achei que não iam gostar se divertiram, porque, como eu falei, eles são bem desastrados, acho que vocês conhecem também. Então, são algumas propostas para a gente fugir um pouquinho, né, da atividade formal, escrita, né, do cálculo, do algoritmo. Então, não sobrecarrega tanto os estudantes. Claro que eu não estou falando para vocês tirarem as atividades escritas, não é isso, né? Mas para intercalar, para que essas famílias que estão passando por esse momento tão difícil, né, sobrecarregadas de tantas informações, não fiquem tão angustiadas por conta desse processo, né, da educação formal dos seus filhos. E não sobrecarregue vocês também com várias atividades para ter que elaborar, né, e corrigir, acompanhar. Então, a gente dá uma intercalada e dá uma equilibrada, uma aliviada nesse momento que está tão difícil para todo mundo. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. E até breve. Se saírem de casa, por favor, usem a máscara. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchauzinho.